Bom, pessoal, então continuando o nosso quarto exercício, tá? Da lista. Então assim, o professor de física quer descobrir as massas de dois corpos, eletrizados com cargas de mesmo sinal, tal. Isso significa que vai ter repulsão, né? Tá? E ele sabe que a soma das duas massas é 15 gramas. Então, M1 mais M2, 15 gramas. Tá lá. Então essa é a nossa primeira sentença, tá bom? Para resolver o problema, ele faz o seguinte experimento. Num tubo vertical transparente, então tem uma situação aqui, primeira situação, tem um tubo aqui, tem a segunda situação que ele vai citar daqui a pouco. Num tubo vertical transparente e estreito, evacuado, que significa criou vácuo, né, não tem resistência do ar, de modo a restringir qualquer movimento na horizontal. Então ele só se move na vertical, né? Coloca o corpo de maior massa no fundo. Então eu coloquei aqui, né, M1 como maior. Então M1 maior que M2, tá? Isso é uma atribuição de quem está fazendo exercício, tá? Não é uma... Mas eu colocou primeiro e colocou o mais pesado embaixo e o mais leve em cima. Tal. E posteriormente ele coloca o segundo em cima do tubo e como eles têm a mesma carga, vai haver uma repulsão. Então o que vai acontecer aqui? Existe uma ação gravitacional sobre esse corpo que é o peso dele. Então P2 é o peso dele. Mas também existe uma repulsão entre eles. Então aqui também tem uma força elétrica de repulsão aqui, ó. Uma força elétrica, eu vou chamar essa força elétrica de 1 aqui, e está tendo a repulsão, né? Beleza. E verifica que devido à repulsão, o corpo menor, massa, fica suspenso. Então se ele vai ficar suspenso, ele está parado, né? Então se ele está parado, a somatória das forças, a primeira lei de Newton, a somatória das forças igual a zero. Tranquilo? Ok. E aí ele fica parado a uma certa altura H1. Então ele tem lá uma certa altura, ele vai lá e mede essa altura, né, dos dois aqui, fica lá H1. Ok, em seguida ele inverte a situação, ele inverte, coloca o M2 embaixo e o M1 em cima. Então como o M1 é mais pesado, né, tem mais massa, e consequentemente é mais atraído gravitacionalmente, o que vai acontecer é que esse cara não vai ter, o H1 não vai ser o mesmo aqui, então o M1 vai baixar um pouquinho, né? Então ele coloca lá, inclusive ele coloca lá no final que fica suspenso com H2, que também aqui tem a nossa repulsão eletrostática, né? Também tem força elétrica aqui, ó. Né? Vou chamar de força elétrica 2, da situação 2. E aqui eu tenho o nosso peso, que é a ação gravitacional, P1, né? Que é da massa 1, tá lá, P1 da massa 1. Tranquilo? E ele diz lá no final que a relação entre as alturas tá o quê? Esse é metade desse. Tá? Sugestão. Com essas informações, o professor conclui que as massas são... Então essa é a situação da descrição do problema. Como ele quer as massas, eu preciso de uma relação entre elas. Então eu vou equacionar a partir daquilo que eu tenho. E o que eu tenho? Né? Bom, eu sei que esses dois casos aqui, o corpo que ficou suspenso, a somatória das forças sobre ele é zero. Não tem resultante, né? Está parado. Então o que eu posso dizer? Que essa força e essa força são iguais. Então eu posso dizer que a força elétrica 1 equivale ao peso desse corpo, 2. Então estou colocando em módulo, né? Quem é essa força elétrica? K, a carga Q, a outra carga Q, dividido pela distância, que é H1 elevado ao quadrado, tá lá, é igual a M, que é a massa 2, vezes o G. Então essa aqui é a situação, a primeira situação aqui que a gente tem, né? Tá lá, primeira situação. Vamos equacionar a segunda situação também, né? Na segunda situação eu também tenho a mesma coisa, a somatória das forças também é zero. Então eu vou ter que aqui, F2, a força elétrica 2, vai ser igual ao peso 1, que é nessa segunda situação, né? Quem é essa força elétrica aqui? K, as cargas são iguais, dividido pela distância. Agora a distância mudou, agora a distância é H2. Então é H2 elevado ao quadrado, que é igual a massa, né, desse cara é M1, vezes o G. Então eu tenho de novo uma outra situação aqui como essa, né? Então eu tenho equacionado as duas situações. O que a gente percebe? Que nessas duas situações tem coisas em comum. Então eu tenho K, Qzão, G. Então a gente poderia colocar as massas em função das alturas. Eu tenho uma relação com as alturas aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação A e essa equação B
e eu vou dividir uma pela outra. Tá? É uma situação. Você poderia né, passar esse H1 para lá e deixar isolado o K, Qzão e substituir, tanto faz, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira com as equações. Então eu vou colocar lá, né, dividindo AB. Então vou colocar aqui, ó, A, vou dividir por B, né, as duas equações. Então vai ficar K, Qzão dividido por H1 elevado ao quadrado é igual a M1, né? Desculpe, M2G. E na outra, né, dividido Qzão dividido por H2 elevado ao quadrado é igual a M1G. Tá lá. Então estou dividindo uma pela outra, né? Dividindo uma expressão pela outra. O que vai acabar cancelando aqui, ó? Esse cara cai fora, ó. Tá lá. O G também, ó. E aí eu vou ter, né? Vou sair daqui. Eu vou ter uma relação aqui, ó. Então vai ficar assim, 1 sobre H1, 1 sobre H2 ao quadrado. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Então fica lá, H2 dividido por H1. E como os dois, ambos estão ao quadrado, eu vou colocar a fração toda elevada ao quadrado. Que é igual. E aí continua M2, M1, né? M2, M1. Tranquilo, gente? Beleza? Eu tenho uma relação de H2 H1 aqui, ó. Né? Então, se você observar aqui, ó, se eu colocar o H1 para baixo, fica assim, ó, H2 dividido por H1, isso aqui é meio. Então, eu já tenho uma sentença lá de valor. Então, eu tenho lá meio, que é H2 sobre M1, H1 ao quadrado, que é M2 sobre M1. Isso aqui dá 1/4, tá lá, M2 sobre M1. Conclusão, eu posso dizer que o M1, né, é 4M2. Tá lá, né? Essa é a conclusão que a gente tira do nosso equacionamento. E aí eu tenho a relação entre eles, a soma, né? Então se eu for lá em 1, o que é que eu vou obter? Ao invés de M1, eu vou colocar 4M2. Então fica 4M2 mais 1M2 é igual a 15. Conclusão, 5M2 é 15. Pô, se 5M2 é 15, cada M2 vale quanto? Cada M2 vale 3, né? Tá lá. Como eu desconsiderei, quando eu faço uma divisão entre elas, eu elimino toda a unidade, né? Porque aqui eu estou tirando tudo, deixando só as unidades que são as originais do exercício. Então, se o M2 é 3, o M1 vale quanto? Pô, para chegar no 15, faltam 12, né? Então, M1 igual a 12. Somando aqui, então, 15 gramas no total. Então, eu tenho lá M2, 3 gramas, M1, 12 gramas, tá? E aí, a alternativa é a alternativa A. Clica lá de novo e vai ser feliz na sua universidade. Tranquilo? Vamos continuar com o exercício, tá?